Os irmãos conseguem dizer qual que é a diferença entre tentação e provação? Alguém? Não. Não. Obrigado. Tentação vem do inimigo e provação vem de Deus. Vocês estão constrangidos hoje, né? Muita timidez. Tentação, você tem a opção do sim e do não. E aprovação é aquilo que você está passando no momento. Eu penso que a tentação vem de dentro, né? Quando a Bíblia fala que é através dos nossos próprios desejos, né? E a provação geralmente vem de fora, é das circunstâncias. Eu sei que a aprovação vem também da parte de Deus, mas eu acho que geralmente ela vem de fora. Uhum. Deus aqui. O outro irmão ali levantou também. Bom dia. Eu ia falar exatamente isso, que provação é para a gente ser provado, testado. Tentação já é algo diferente, Uhum. é aquilo que é impróprio. Essa questão ela é complexa mesmo, irmãos, porque apesar da gente ver aqui na nossa Bíblia, né, tem essa. No versículo 2 aparece, né, o passar por várias provações, e mais na frente um pouquinho, está falando sobre que no versículo 13, né, ninguém ao ser tentado diga por Deus sou tentado. Né? Essas palavras, elas são muito parecidas no original, então é difícil mesmo, até para uma opção até do tradutor, modificar um pouco. Então esse conceito de provação e tentação é um conceito mais desenvolvido a partir da nosso estudo, né? Então é uma nuance diferente nas palavras, né? Dentro do contexto, e que talvez a gente não vai conseguir esgotar aqui o entendimento completo da distinção entre os dois termos, mas a gente vai especificar, né? Passar mais tempo nessa parte da provação, e nas próximas aulas, os irmãos aí que continuarem estudando vão aprofundar mais nesse tema tentação, né? Então, na parte de provação, que é o que a opção do tradutor aí para a gente, né, a gente vai conversar mais sobre isso durante essa manhã. Mas antes, né, da gente entrar aqui, eu queria ler com os irmãos Isaías 11. A revista ainda não chegou, como é que é o... Vocês têm acesso à revista? Só eu? A revista está disponível na secretaria, portanto, os alunos que quiserem ter a sua revista, eu recomendo que todos tenham, podem procurar na secretaria da escola dominical, aqui no final do pátio, à esquerda, janela. A gente vai falar um pouco sobre a questão da sabedoria, que é a introdução que Tiago usa para falar sobre essas questões, né? Ele vai falar nessa perícope aí. Vamos ler esse texto aí de Isaías para ajudar a gente a compreender melhor essa passagem de Tiago. Isaías 11, de 1 a 6. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cimo dos seus lombos, e a fidelidade cinto de seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Então esse texto aí, né, de Isaías,
ele indica para a gente como que vai ser uma sociedade pacificada, e que haverá, né, sabedoria para julgar essa sociedade, né? E essa função da sabedoria, o que vai acontecer, né? Vai vir o espírito de sabedoria, que é o espírito do próprio Deus, e ele vai agir no mundo, né, nessa nova realidade aqui, e ele vai julgar o mundo e vai trazer paz para a realidade, para a nossa existência, para a criação. E isso é interessante, né? Porque a sabedoria não é só dar bons conselhos. A gente não entende sabedoria simplesmente como isso, né? Apesar de ter uma dimensão também de que a gente considera alguém sábio, alguém que consegue aconselhar pessoas numa situação difícil. Mas, acima de tudo, a sabedoria, a partir dessa questão aqui, é de conseguir enxergar as coisas na perspectiva de Deus, conseguir olhar a realidade e os problemas a partir de uma visão que Deus tem do mundo. E ela é um resultado da graça de Deus, né, que é o espírito de sabedoria que produz isso, a partir de Deus repousando o Espírito do Senhor sobre a realidade, trazendo shalom, é de que o mundo consegue ser pacificado. E o negócio de Tiago é justamente isso, a gente conseguir ter alegria na provação, porque a gente consegue ver as coisas a partir da perspectiva de Deus e por isso que a gente consegue se alegrar. Por isso que a gente consegue entender melhor o mundo. Isso é interessante, porque existem algumas histórias na Bíblia que, se a gente for olhar sem saber do final, a gente vai achar algumas coisas estranhas, né? Vai ter dificuldade de entender o que está acontecendo. Um exemplo disso, e até alguns exemplos bíblicos também, por exemplo, é a história de Jó, né? Quando a gente olha para a história de Jó, sem saber o que está acontecendo lá no final, sem saber do preâmbulo, que é aquela conversa de Deus com Satanás, a gente vai ter uma visão, talvez, né, poderia ter uma visão parecida com a de Jó lá, muito pessimista em relação ao sofrimento, que era melhor ele morrer e tal. Tem todo um drama de Jó que é intensificado porque ele não consegue enxergar as coisas a partir da perspectiva de Deus. Mas quando a gente consegue enxergar o final, né, da história, consegue enxergar o que estava acontecendo lá, aquele conselho celeste lá discutindo a tentação, a aprovação de Jó, a gente consegue ver a história toda de forma mais tranquila, né? E é exatamente isso a ideia da gente se alegrar por passar por várias provações, né? A sabedoria é essa capacidade da gente enxergar o mundo a partir dessa visão de Deus e assim a gente consegue se alegrar ao passar por várias provações, é o que vai falar no versículo 2, né? E do alvo também da maturidade cristã, né, é a sabedoria, esse alvo, né, que a gente tem que buscar, é o alvo de vida que o cristão deve buscar. E para reforçar isso, vamos abrir em Romanos 8. Esse é um texto conhecido, né, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas vamos lê-lo para a gente relembrar dessas verdades. E outro irmão aí, por favor, abre em Colossenses 1, 28. Quem achou algum dos textos pode abrir, por favor. Abrir e ler, por favor. Isso, no texto falando aí que a ação de Deus é para que a gente se torne a imagem dele, né? E o Gálatas 1, 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
Isso, então a função da sabedoria é trazer essa perfeição na vida cristã. Então vamos olhar com mais atenção agora, pensando nesse tema, né, pensando nessa questão da sabedoria, de que a função da sabedoria é produzir esse tipo de virtude na gente. A gente olha para o texto assim com esse pressuposto. E pensando nessa questão da alegria do passar de provação, o texto ele faz um jogo que para a gente na tradução perde um pouco, mas é interessante, né? Esse dispersão ainda no versículo 1, aos que se encontram na dispersão, como a gente lembra, né, da aula passada, que todo mundo lembrou aqui na revisão, dispersão era um contexto de dificuldade, né? Então havia tido toda aquela ocupação na época nas épocas anteriores, do texto bíblico, né, do Novo Testamento, e os judeus foram dispersos e os cristãos também estavam nessa dispersão. Então, dispersão é uma palavra que lembra dificuldade, né? É uma palavra carregada com esse significado para os leitores originais. Mas essa palavra saudação é aquele tudo bem que a gente pergunta para a pessoa, né? No nosso em português, né? Que é uma saudação que remete a um bom dia, remete a coisas boas. E ela tem esse significado de alegre-se, né? Esse Airem, que tenha alegre-se, salve, saudações e tem a ver com se encher de alegria. Então o texto ele já faz essa antítese, né? Apesar da gente estar passando por uma dificuldade, vocês devem se alegrar. E no versículo seguinte, ele ainda vai mencionar isso também, né? A mesma palavra aí relacionada à alegria por passar por provação. Existe essa temática, né? O problema do sofrimento e a alegria é a introdução para se falar sobre sabedoria. Então ele vai usar essas ideias que são aparentemente contraditórias. A gente está sofrendo mesmo, tá? A dispersão é algo ruim, mas vocês se alegrem e tudo isso tem a ver com a construção do argumento da importância da sabedoria. E o texto aí, né, no versículo 2 ainda, ele vai repetir a palavra alegria de novo, ao passar por várias provações. E essa palavra provação aí também, essas várias aí, tem um aspecto de ser multicolorido, diverso. E até tem um negócio da multiforme graça de Deus, que também aparece com essa mesma ideia, né? De que ela pode ser de qualquer natureza. A provação ela tem uma natureza diversa. E isso é importante para a gente também, para a gente imaginar sobre isso, né? Muitas das vezes a aprovação não tem um caráter só, às vezes, ligado à nossa questão física, questão de perseguição, questão de enfermidade, mas às vezes tem um caráter ligado às nossas dificuldades sociais, nossos problemas emocionais também. Então ela pode atingir diversas áreas da vida. Ela não é restrita, por exemplo, a uma perspectiva espiritual, né? Uma tentação meramente no campo moral, mas às vezes tem uma questão também de subjetiva, né, do nosso sentimento, dos nossos anseios, enfim. É importante a gente considerar a tentação de várias formas. Mas é interessante, né, também, porque ela vai dar uma ideia de ser inevitável. A palavra aí, quando passardes, né, de toda alegria, ao passardes, né, na área não vai aparecer, mas ela vai dar essa ideia de que ela é inevitável na vida do cristão. Ela é multiforme, ela tem uma variedade que por ser tão diversa, a gente não consegue prever, mas ela é previsível no sentido de que ela é inevitável. Só que, ao mesmo tempo, ela é passageira e vai ser pedagógica também. Ela tem uma função de nos ensinar. Então, está lá em 2 Coríntios 4,17, né, que a leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória. Mas, continuando, né? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, esse resultado, né, dessa tentação e dessa multiforme, dessa variedade de tentação, ela tem um sentido de produzir algo bom, que é a perseverança e a maturidade. E, apesar, né, dela ter um aspecto ligado a várias áreas da vida, tanto pode ser relacionado à nossa saúde, né? Nossa
relação com os outros, nossa vida com Deus e tal, mas o efeito dela é na nossa fé. É um aspecto ligado à nossa confiança em Deus. A aprovação ela vai ter esse efeito e o resultado final dela vai ser um resultado perfeito, um resultado pleno e completo aí de a ação da perseverança, a ação da aprovação em nossas vidas. A gente agora essa parte aqui ela está mais na revista. Os irmãos que já conseguiram pegar a revista, a gente vai caminhar por alguns trechos aí da revista. O primeiro deles está lá em Abacuque. Alguém pode, por favor, abrir essa página? Quem for ler, levanta a mão. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos corais não haja gado. Isso. Eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Isso, Abacuque, ele ensina para a gente esse caminho aí que Tiago também está propondo na alegria da aprovação. Então, ele começa falando também de uma dificuldade que o povo estava passando, né, de toda a questão de insegurança lá que havia no contexto de Abacuque, de haver uma ocupação militar lá no contexto dele, né, dos caldeus, e de que havia a possibilidade de não ter mais lavoura, não ter mais sustento lá para ele, os currais não haja gado e tal, mas todavia ele deveria se alegrar no Senhor. A alegria dele, o prazer dele estaria na presença do Senhor. Né? E esse é de onde Tiago está tirando e para a gente também é importante a gente lembrar esse exemplo de Abacuque para conseguir aplicar esse texto aqui na nossa vida, né? Como que a gente se alegra nas tribulações? Então, parecido com Abacuque, que tem um contexto de insegurança muito forte no país, ele ainda pode se alegrar no Deus da salvação dele. Outro exemplo aí é o de Paulo, né? Em Filipenses 3 e 8, 3, 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E 4:11, né? isso. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso. Mais uma aplicação aí desse texto de Tiago, de Paulo, explicando as dificuldades dele, de que o ministério trouxe diversas abstenções, né, várias coisas que ele teve que abrir mão por causa do evangelho, mas ainda assim ele tem entusiasmo, ele consegue se alegrar em meio a essas tribulações, tanto na pobreza, né, e ele aprendeu a viver independente da situação. Agora a gente tem o exemplo também de Jesus, que não tem um texto, né, específico, mas ele vai citar aí um texto de Isaías, né, que é um homem de dores que sabe o que é padecer. Então Jesus também ele sofreu por causa da vontade de Deus, ele foi perseguido e desprezado, mas ele não perdeu a doçura em meio às lutas. Né? As provações não deixaram o coração de Jesus amargurado. Ele continuava sereno e mesmo com todas as dificuldades, ele conseguia, por exemplo, até atrair crianças e ter um ministério de alegria, né? Isso é interessante, né, que a revista vai trazer aí, de que Jesus não ficou amargurado com as tribulações. E às vezes a gente tem um conceito de passar por tribulação, passar por alguma dificuldade, nesse aspecto, né, de ficar amargurado. Então,
por exemplo, alguém que foi traído por alguém, por outra pessoa, ou sofreu uma decepção muito grande na vida. Aí, normalmente, a pessoa, né, entende que passou e tal, superou e fala: eu superei, eu nunca mais vou passar por isso de novo, eu não quero saber, não vou confiar em ninguém, nunca mais eu empresto dinheiro para plano de nada, tal, nunca mais eu me relaciono com homem, fica um coração assim, né? Só que esse tipo de relação de amargura não é o superar de verdade, né? O superar de verdade é você se abrir para a situação de novo, né? Como Jesus fez aqui, né? Ele foi traído pelos homens, pelas pessoas, mas ele ainda assim ama as pessoas, né? Ele está aberto a nos perdoar e novamente restaurar o relacionamento. O superar amargurado, falando que eu nunca mais confio em ninguém, não é o superar de verdade, não é o passar pela tribulação com alegria e com entusiasmo, como Jesus nos ensina aí e os outros momentos aí da Bíblia também vão nos ensinar, os outros personagens bíblicos vão nos ensinar, né? Então, se você achou que superou uma situação e, na verdade, está amargurado com ela, não confia mais em ninguém para fazer isso, não é a ideia aí do texto de estar superado, né? A gente continua aí também com Romanos 8:28, que já foi lido, né? Mas essa questão da fé aprovada, lá em Hebreus 11:8 e... Foi duas vezes Hebreus 11:8. O que que eu fiz aqui? É, 11, era 11:17, tá? Vou ler aqui. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Qual a próxima referência? 11:17. Tá, vamos para o 17. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. É, essa questão aí do primeiro, do Romanos 8, né? Voltando um pouquinho, e também dentro desse tópico aí da revista, né? Que é o propósito das provações. Então, essa questão da aprovação, a gente não pode considerar que Deus perdeu o controle da situação, a primeira coisa, né? Toda dor e todo sofrimento, ele tem significado, ele tem um sentido. Apesar de todo o caos que o mundo pode parecer, Deus ainda usa todas as circunstâncias negativas para conduzir o seu povo e nos conduzir a nossa vida para a nossa santificação, né? E é o que o texto de Romanos 8 fala também, Romanos 8:28, e também voltando à ideia de Jó, né? No final de todo o processo de Jó, toda a angústia dele, a gente olha, no final do livro e teve um sentido. A fé de Jó ficou melhor, né? Antes ele conhecer a Deus só de ouvir falar, agora com os olhos dele, ele poderia ver o luto que ele experimentou na casa dele, toda a perca material, toda a humilhação que ele teve, todas as discussões que ele teve, aquelas crises existenciais que ele passou diante do sofrimento que ele estava passando, das questões que ele estava sem resposta durante todo o livro. Quando a gente chega no final, tudo faz sentido, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. A gente não está à mercê da nossa própria história, a gente é servo do Senhor Todo-Poderoso que age no mundo e intervém, e que as nossas provações não são meramente fruto do acaso, ou unicamente fruto do pecado de alguém, da responsabilidade humana. Apesar disso também, né, nos causar sofrimento, Deus não perdeu o controle da situação e ele usa mesmo o pecado de outros para nos fazer isso, né? Um exemplo disso é o próprio exemplo também de José, né, de José do Egito. Deus transforma o mal em bem lá e apesar de ele ter sido traído pelos seus parentes e ter sido conduzido lá como escravo, vendido como escravo para os egípcios, Deus conduziu toda a história dele para salvar o povo de Israel. É, então, essa é também a ideia de Abraão aí, né? Da
fé provada, e Deus usou o acontecimento lá de ter mandado Isaac ter sido sacrificado, como a gente lê em Hebreus, para testificar a fé de Abraão. Outra questão também é do caráter aprovado, né? A nossa experiência ela vai a nossa experiência vai comprovar que a maioria das grandes mudanças que ocorrem em nosso caráter se deram em meio às provações. O sofrimento muitas vezes age como um verdadeiro instrumento da graça de Deus para reduzir o trabalho anado, o orgulho do soberbo e a autossuficiência do arrogante. Então, o contexto da aprovação também tem esse sentido de, às vezes, nos trazer sofrimento e mostrar que a gente não é capaz, né? Nem sempre, né? E nesse processo ele vai ser doloroso, ele vai ser sofrido, mas ele vai ser importante para a formação do nosso caráter. Então, acho que os irmãos podem imaginar aí várias experiências, né, de que a gente às vezes acha que consegue, né? Talvez seja até um exemplo comum de faculdade, né? Às vezes alguém recém-formado, ele acha que ele consegue fazer grandes coisas, né? O jovem também, né, gosta e acha que consegue fazer muita coisa e tal, que aprendeu na teoria, mas que quando chega na hora da atividade, da aprovação, ele percebe que ele não consegue fazer tanto assim como ele achava, né? Então, o caráter da aprovação, dessa experiência, tem esse aspecto importante aí de nos ensinar e de reduzir o nosso orgulho. Esse aspecto. Então, continuando. Bom dia, gente. A gente tinha compartilhado uma pregação que o pastor falava sobre o processo de formação da pérola, né? E as pérolas verdadeiras, não a que a gente compra na Rua 7, elas são caras pelo tempo que se leva para produzir. Mas é interessante que a pérola, na verdade, ela é fruto de uma inflamação, né? Que a concha percebe ali que um elemento estranho entrou nela, ela começa a reagir, o organismo dela começa a reagir, e isso tudo depois termina numa pérola. Então, ele fala que quando a gente foge de alguns processos da vida, a gente muitas vezes deixa de produzir coisas valiosas para o reino de Deus, porque, na verdade, são como pérolas, né? É a partir de um processo de dor, é a partir de um processo de inflamação do nosso caráter, do nosso egoísmo, do Senhor nos confrontar, né, com quem nós realmente somos. Isso leva para sofrimento, mas lá na frente nós vamos ter pérolas, nós vamos ter coisas preciosas para oferecer ao reino, para oferecer para as pessoas. Então, a aprovação ela é dolorida, mas a gente não deve fugir nem negar-se nesse processo, porque é a forma como o Senhor lapida as nossas vidas e a gente pode produzir pérolas. E eu gosto muito dessa analogia da pérola. Uhum. Aí, continuando agora, a gente para próximo trecho aí, para a próxima perícope, que é do 5 até o versículo 8 aí, né? Então, o que é essa questão, a importância dessa provação? No versículo 5 aí, né? Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Esse versículo é um versículo muito rico também, que indica para a gente a importância da aprovação. Então, a importância da aprovação, além de criar em nós essas virtudes, né, de ensinar para a gente algumas coisas, tem uma questão de conhecer o caráter de Deus. A gente vai perceber nesse pequeno versículo várias coisas importantes sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é, né? Eu coloquei esses 3 pontos aí que eu tirei do Hernandes Dias Lopes, mas para vocês ficarem mais participativos aí, são 3 pontos aí que a gente consegue conhecer da vontade de Deus. Alguém pode citar de onde são esses 3 pontos aí para a gente ter certeza que foi tirado da Bíblia mesmo, não da... Então, só para a gente caminhar junto aqui. Então, a aprovação ela tem função de conhecer o caráter de Deus, e Deus ele dá sabedoria. Ele pode dar sabedoria, ele que é capaz de fazer isso. Ele é a fonte da sabedoria
e ele tem generosidade ilimitada. De onde a gente consegue ver isso no versículo aí? São palavras-chave que dá para a gente indicar. Eu acho que está bem fácil, né? Mas só para todo mundo participar aí, não ficar só eu falando. Dá para tirar isso mesmo do versículo ou é invenção da aula? Dá para tirar, está escrito aqui. No versículo 5, fala-se que Deus dá sabedoria. No versículo 5 isso aí está escrito. Só vou trocar a tradução da minha Bíblia aqui, para ler certinho igual todo mundo. Ele dá liberalmente e a sua generosidade, né, e ser-lhe-á concedida. Né? Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Isso é uma expressão também de generosidade. E se você precisa de sabedoria, você vai procurar em Deus, porque somente vai encontrar a sabedoria correta nele. Então, o próprio versículo 5, ele contém esses 3 conceitos. Exatamente, né? Então, é curioso, né, que a gente tem um versículo aí falando que a gente pode pedir a Deus algo que ele vai dar sem medidas, ele vai dar de forma ilimitada. Então, poucas coisas, né, que a gente pode afirmar disso, que Deus ele com certeza dá. Um pedido de sabedoria é algo que é uma resposta que Deus vai responder com certeza. E a gente olha aí nesse texto, né, que ele é essa fonte da sabedoria, e a gente vai ver depois em Provérbios, né, a gente vai ler novamente, mas Jesus é como se fosse a sabedoria encarnada lá de Provérbios. Ele é a própria sabedoria, né? Ele que ensina os reis a julgarem, ele que é o espírito da sabedoria também, no caso o Espírito Santo, que concede a sabedoria aos homens. Deus onde a gente for encontrar sabedoria, vem de Deus. Ele que é a fonte primária de tudo. E essa sabedoria que a gente pode receber é ilimitada, ele dá liberalmente. Não existe um limite que a gente pode atingir essa virtude e não ser mais possível recebê-la. A sabedoria de Deus é ilimitada, ele é fonte ilimitada. Aí, o Nicolas, quando eu troquei a tradução de volta para que eu estava lendo, que é a Nova Versão Transformadora, a expressão, a palavra generoso, ela aparece, né? Que fala assim, ó, se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Muito, muito. Então a gente tem outra questão aí também, que é o próximo, né? No versículo 8 aí, que é o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, né? Essa palavra aí, de, do ânimo dobre, essa é a união dessa palavra só, é a única palavra no grego aí. É, minha pronúncia tá péssima, né? Essa palavra aí, ela não aparece em nenhum outra literatura judaica contemporânea, né? Provavelmente Tiago ele inventou essa palavra, né? Não existia relato escrito dela, né? Pode ser que alguém falava no dia a dia, mas ninguém escreveu essa palavra em alguma obra, mesmo em literatura secular. E ela só vai aparecer aqui em Tiago e mais nessa parte, mais na frente também. E vós que sois de ânimo dobre, afligi-vos, lamentai, chorai. Qual que é a parte? Não estou lembrado, mas está lá na frente, que ele vai aparecer esse único momento aqui, né? Então é um conceito novo que é apresentado, é único no contexto bíblico também, e que significa alguém que tem duas mentes, né? Literalmente seria isso, duplamente. É um neologismo aí de Tiago. A gente vai continuar aí também, e uma orientação da revista, ver 3 momentos aí que Jesus ele foi sábio diante das provações. Alguém pode abrir Mateus 1:11. A gente não vai conseguir ler todo o trecho. Irmãos,
Bom dia. Bom Gostaria dia. só de fazer uma colocação antes, aí, ainda em relação a esse versículo 8, porque ainda em relação ao pedir a Deus, né, a sabedoria, esse pedido precisa estar condicionado à fé. Sem a fé, o Senhor não vai atendê-lo. Sim. E por isso ele diz que aquele que pede sem fé, mesmo pedindo, é esse homem de duas mentes, esse homem de ânimo dobre. E que a gente possa fazer um exercício em relação às nossas próprias ações diante do Senhor, porque é só Ele que é capaz de dizer se o que nós estamos colocando diante dele tem fé ou não, se nós estamos simplesmente pedindo. Qual é a intenção de fato do coração para que nós não caiamos nessa armadilha que é acreditar que o Senhor vai conduzir, vai liberar, vai entregar, vai realizar tudo sem fé. Isso não é Uhum. possível. Para ler? Na verdade, esse é um trecho maior, mas ele está falando da tentação de Jesus. São os 3 momentos que Jesus foi sábio, né? Usou de sabedoria. Não foi, Era Mateus 4, 1 a 11. 4, 1 a 11. Só um minuto. É o da tentação de Jesus, né? Sim. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: E não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito e te guardem. E eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Esse texto aí que a gente leu, né? A chave dele aí no início para a nossa aula é a questão de que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E nesse contexto ele usa a Bíblia, usa essa passagem bíblica que faz esse discurso para conseguir fugir da tentação, né? Então lembrando, né, que tentação e provação são palavras que são usadas originalmente, são as mesmas palavras usadas originalmente, né? Tem uma nuance um pouco diferente que o tradutor escolhe, mas em alguns momentos a gente pode fazer a opção, né, de usar as lições aprendidas para fugir da tentação para passar com a provação também, tá? Eu acho que isso vai ficando mais claro ao longo da carta, se os irmãos estão entendendo. Eu também tenho dificuldade de entender isso, né? Como é que a mesma palavra é usada nos dois contextos, né? Mas a gente vai conseguir. O próximo, né? Outro momento de sabedoria também que Jesus usou na sua vida foi quando ele foi questionado pelos principais sacerdotes e anciãos do povo na questão do batismo de João. Mateus 21, 23 e 27. Mateus 21, do 23 ao 27. E perguntam aí sobre se ele daria crédito ou não. Ele faz os principais lá darem crédito ou não para o ministério de João. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu:
Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Então, essa explicação aí, né, que Jesus usa dessa sabedoria para discutir com os judeus, né? Discutiu com o diabo, discutiu com os judeus, e agora discussão com as autoridades romanas aí no texto de Lucas 23, 8 e 12. Discutiu não, né? Ele dá palavras, né, que não viram uma discussão nos termos que a gente conhece, né, mas a partir de pequenas frases ele consegue resolver dar uma resposta boa para os seus inquiridores. Vou ler aqui. Lucas 23, de 8 a 12. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali, gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Tem um outro trecho que fala que as pessoas ficaram impressionadas com as respostas de Jesus, com a sabedoria, com as palavras com o silêncio de Jesus, né? Eles ficam impressionados. Em Mateus 27, 12, fica impressionado. A gente não precisa dele não, por causa do tempo, a gente vai caminhar um pouquinho mais rápido. Então, esse é um pequeno quadro aí que tenta fazer essa diferenciação entre sabedoria, tentação e provação, como ele está bem difícil, e que vai ajudar a gente. Vamos caminhar um pouquinho mais. Então, o que é essa questão também do ânimo dobre, né? E pedir sem fé e pedir sem duvidar, ou pedir com fé sem duvidar. É claro, meus irmãos, que a gente precisa ter fé para poder fazer as nossas orações e se apresentar diante de Deus. O texto de Hebreus lá fala que aqueles que têm fé é impossível agradar a Deus, porque ele é galardoador daqueles que o buscam e tal. Então, essa é uma questão muito básica, muito elementar na nossa experiência com Deus. A gente precisa ter fé. Só que o texto aqui de Tiago, ele dá uma nuance a mais nessa questão de não pedir com fé, ou pedir sem fé, né? E acrescentando essa questão da mente dividida, de ter duas mentes, que seria a nossa tradução para ânimo dobre. E indicando para a gente, né, que essa falta de fé, ou pedir com fé, tem a ver com a vida constante, não ter a mente dividida. Essa questão do ânimo dobre é você não ficar dividido entre duas opções, entre duas coisas que você pode ou não fazer, né? Dois caminhos diferentes, mas ter uma mente única, ter um único pensamento. E Provérbios 8, né, vai ajudar a gente nisso, é um texto longo, mas a gente vai só passar por cima dele para conseguir compreender essa nuance desse significado de ânimo dobre. Provérbios 8, que é um texto também interessante em relação à encarnação de Jesus e tal, que fala da sabedoria, né? O interessante aqui, ele vai mencionar da importância da sabedoria nos primeiros versículos, e de que ela é melhor, que o ensino dela é maior do que a prata, e melhor do que a prata, de que ela ensina os reis, ela dá entendimento aos homens. Então, mas tem um versículo, especialmente no 17, no 17, eu amo os que me amam e os que me procuram me acham.
de que existe a sabedoria é uma dádiva que ela precisa ser buscada. A gente viu na primeira parte, na primeira perícope, que a sabedoria é um dom de Deus, é uma dádiva do Senhor. Ele que dá liberalmente, nada lhes impropera. Né? É Deus que dá. Só que, ao mesmo tempo, ela é algo adquirido de forma diligente, como a gente busca algo de forma intensa. Porque ela é um exercício moral. É uma dádiva que precisa ser buscada. Ela só pode ser experimentada quando ela faz parte do nosso caráter, quando ela faz parte da nossa própria natureza. É diferente de outros bens, né? Outras dádivas. Às vezes a gente recebe uma bênção de Deus e a gente não tem uma participação muito... De fato, não vai mudar nada. Assim, né? A gente vai receber e pronto. Né? Mas a sabedoria ela tem esse aspecto a gente só é sábio quando a gente consegue viver a sabedoria. O irmão pode falar? Minha dúvida é o seguinte: alguém pode perder sabedoria? Ter e depois perder? Alguém quer começar respondendo essa pergunta? Não, eu estou perguntando porque eu estou me lembrando de Salomão. Porque ele um dia teve e parece que perdeu. Isso pode acontecer nos dias de hoje também? Então, é porque ele aparece que perdeu, né? Mas em Eclesiastes ele fala que a sabedoria nunca abandonou ele, né? Apesar de ele ter cometido vários erros, né? Ele... Quer dizer, é uma questão aí, né? Ele falou que nunca perdeu, né? Aí, na poesia dele, ele afirma isso, né? Ela é poesia inspirada tal, mas a percepção dele naquele contexto era que ele nunca tinha perdido. O que eu vejo claramente em Salomão, que nos dá a entender isso que o irmão falou, que ele perdeu a sabedoria, é que, na verdade, ele cedeu à sedução da tentação. E, por isso, ele pecou, saiu fazendo as coisas todas que a gente sabe que ele fez. Mas aquilo que o Senhor dá, eu acredito que ele não tira. E o Espírito Santo continua ali nos incomodando, nos alertando e nos dando a condição de retroceder, de voltar atrás, se arrepender e parar de ceder a essa sedução que a tentação faz conosco o tempo todo, sem contar aquilo que provém do próprio diabo em relação à tentação, né? Então, é realmente importante que a gente ouça a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida e resista a essa sedução que é constante. Ela é constante. Ela vem de pessoas, ela vem do próprio o tentador, que nesse caso é a figura do diabo mesmo. Mas que nós tenhamos consciência de que o Senhor não nos deixa, não nos abandona. Somos nós que fazemos de conta que Ele não está aqui, que Ele não está falando, que Ele não está direcionando, tentando nos conduzir pelo caminho que é dele. Isso é uma questão aí que a gente não vai conseguir responder agora, né? Se a sabedoria perde ou não. O irmão vai falar, mas depois a gente vai partir para a nossa conclusão, tá? Bom dia. Eu só queria colocar um exemplo que o irmão falou nos dias de hoje. Vou citar um nome aqui, por exemplo, Caio Fábio. Nos anos 90, né? Todos sabem que ele é um pastor muito no meio cristão, assim, até em várias igrejas, tudo. Hoje, muitos consideram ele herege, apóstolo. Ele, não é? Ele prega outras coisas, ele usa Jesus como chave hermenêutica para justificar várias coisas. Esse exemplo foi tão bom que eu me abstenho, porque eu acho essa discussão muito A filosófica. irmã ia falar? Quem mais quer falar? A Lancaster acrescentou alguns minutos a mais por causa do atraso tá. para a aula começar. Então, a gente não vai terminar 11h30. E Gênesis 4 diz, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, Deus pode te abençoar com toda sorte de bênçãos, mas o seu desejo será sempre contra você. Então, os dons de Deus são irrevogáveis, aquilo que ele dá por graça e não por mérito, mas a gente vai ter sempre uma luta interna, né? Tem o diabo lutando fora, mas dentro de nós tem a nossa própria carne, os nossos próprios desejos. E aí a nossa
nossa grande guerra, né? A nossa guerra é com a gente mesmo. Sim, acho que dentro dessa questão, né, é porque, embora a gente possa, né, de fato, chegar numa questão de sabedoria, e aparentemente perder, às vezes algumas virtudes nossas, né, a gente se comporta meio que fora do nossa linha de base, né? Talvez algumas coisas podem ser explicadas com isso, né? Não sei se foi o caso de Salomão, mas às vezes alguém que é normalmente calmo, né? Tal, aí acontece uma situação complexa na sua vida, não dorme direito e tal, ele acaba estourando e acaba tendo um lapso de raiva, né? Só que ainda assim a pessoa não perdeu a virtude de ser paciente, né? Apesar de ter caído, né? Mas é uma questão bem complexa, não sei nem se esse é um exemplo tão rico, né? Mas normalmente ela voltaria a ser calma no futuro, né? Talvez seja o caso de Salomão, que teve um momento de recaída, mas voltou a ser sábio no final da sua vida, né? Seria a tese aí dos principais autores bíblicos, né? Dos principais teólogos, né? Que, apesar dele ter vivido uma vida desregrada num contexto, mas ele recuperou a sabedoria ou voltou para os caminhos do Senhor completamente no final, né? A gente vai caminhar, tá, para mesmo a gente acabando mais cedo um pouquinho, né? Eu não vou ficar brigando aqui com a fome dos irmãos para a gente ninguém ficar com raiva de mim. Então, nisso, né? É importante. A sabedoria é essa questão que é uma luta para fazer parte da nossa própria natureza. A gente fazer parte do nosso caráter. Uma questão interessante que eu acho que ajuda a gente a pensar nisso é imaginar uma situação de, por exemplo, você está andando na rua e vê alguém e deixa que o dinheiro caiu do bolso dele, né? Caiu o dinheiro. E a rua está cheia, a pessoa está correndo, está andando rápido. Se você pensar no que você vai fazer e falar, será que eu devolvo, será que eu grito, será que eu fico com o dinheiro para mim ou não, você já perdeu a oportunidade de devolver o dinheiro, né? Ou aquela virtude, né, da honestidade, ela faz parte da sua natural, você já age de forma natural com aquilo, já é uma resposta instintiva da sua mente, ou ela não é uma virtude que está interiorizada, né? Eu acho que a sabedoria ela tem esse aspecto. Você só consegue ser sábio se você faz um negócio sem pensar, que nem dirigir. Você só sabe dirigir mesmo se você não fica pensando, agora é a hora de passar a segunda, agora a aceleração, agora eu aperto a embreagem até metade, tal, e eu acelero um pouquinho. Só funciona o exercício da direção, e ele só é prazeroso quando a gente não imagina mais o que está fazendo e consegue agir de forma natural. E a sabedoria ele tem esse aspecto. É Deus que dá, é Deus que nos dá liberalmente a sabedoria, mas para ela fazer parte, para a gente ser sábio, a gente precisa exercitar a ponto da gente não pensar mais, agora eu vou ser sábio, agora eu tenho que agir assim, agora eu tenho que dar uma resposta branda para desviar o furor, agora eu tenho que falar isso para Satanás para ele sair daqui da minha frente, ou falar isso para fulano de tal. É uma coisa que tem que fazer parte da nossa natureza, né? E dentro disso, né, pensando também nessa questão de sabedoria, existem vários lugares em Provérbios, né, de que a sabedoria é uma escolha entre coisas melhores e piores, ou coisas boas e coisas melhores ainda, né? E a sabedoria ela tem esse aspecto de você saber não só não pecar, mas também escolher o melhor e olhar as coisas do ponto de vista de Deus, escolher o que é melhor. Então, essa questão de se alegrar nas provações. Não adianta só a gente simplesmente passar pela tribulação e não pecar, não desviar, né? Mas existe um aspecto também, uma virtude que Deus espera que a gente desenvolva a partir do momento da provação. Escolher o melhor, passar dela da melhor forma possível, e desenvolvendo esse caráter, né? É importante a gente falar nisso também, de que, embora, né, as provações, né, aconteçam na nossa vida, nem todo mundo, se não tiver a sabedoria e não tiver a graça de Deus, vai agir, vai amadurecer com as provações também. Por isso que ela é um aspecto que vem de Deus, né? Porque, às vezes, alguém vai passar por uma experiência de provação e ela vai ficar amargurada, né? Tem um exemplo disso, né? Até
relacionado até choque de gerações. Por exemplo, você tem um adolescente rebelde, né, em casa, algum contexto assim. E alguém acha que para um adolescente rebelde, o problema do adolescente rebelde é que ele não tem um lote para capinar, né? Não sofreu ainda. Então, entrega para ele, deixa ele sofrer, deixa ele quebrar a cara e deixa ele perceber que a vida não é do jeito que ele está imaginando. Um pai, por exemplo, alguém mais velho, imagina assim, né? Ele aprendeu a valorizar as coisas boas da vida, sofrendo e trabalhando, atravessando o rio para ir para a escola, né? Aquelas histórias que o pai gosta de contar, jogando na cara do filho. Só que para o adolescente, né? Às vezes ele acha que o problema do mundo é a opressão dos mais velhos, que ele não é bem reconhecido e tal, de que ele sofre de forma injusta e tal, né? Eu não estou falando que todos os adolescentes são assim, né? E nem estou criticando necessariamente os adolescentes, viu? Mas, assim, uma experiência de sofrimento para ele vai ser um momento que vai reforçar que, na verdade, o mundo é contra a felicidade dele, é contra a alegria, contra a autonomia, e que não vai produzir a virtude que o pai esperava, né? Então, nesse sentido, né, existe um conhecimento prévio, existe uma virtude, existe uma graça de Deus que precisa ser infundida na gente para que a gente consiga passar pelas provações e não reforçar, às vezes, pensamentos que são negativos e, às vezes, pensamentos pecaminosos. Então, é importante, né? As provações não necessariamente elas vão produzir virtudes se elas não tiverem a mediação da graça de Deus, a mediação da sabedoria para isso. E nisso, né? Voltando aqui para o slide, essa questão de ser sábio, né? E de que o contraste que a Bíblia vai fazer, especialmente em Provérbios, entre a sabedoria e a insensatez, é de que o insensato ele não vai conseguir saber o que as coisas são de valor ou não. Ele vai ter uma visão errada em relação à realidade, à criação. Isso a gente percebe, por exemplo, no texto de Abacuque e dos outros textos que a gente leu. Ele vai falar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu vou me alegrar no Senhor, né? Ele percebeu que essas coisas não tinham o valor que a alegria que está na presença do Senhor tem, né? E a sabedoria de Provérbios ela vai ensinar, vai tentar desenvolver nos seus ouvintes esse tipo de capacidade de diferenciar o que é importante ou não na vida cristã. Uma ilustração também que C.S. Lewis vai trazer, né, é de que uma das melhores coisas, das decisões mais sábias que a gente pode tomar é de morar perto dos amigos. Ele sempre vai ser o melhor, né? Não estou dizendo, né, que você vai sempre tomar essa decisão a partir disso, mas às vezes a gente toma decisões a partir de, por exemplo, mudar de cidade, a partir de uma perspectiva de trabalho, de condição financeira melhor, né? Mas, por exemplo, o C.S. Lewis vai falar, não, o ideal é você escolher um lugar onde você vai morar perto de quem você gosta, né? E que muitas vezes a gente não valoriza isso, e é importante a gente pensar nessa perspectiva também, né? E dentro dessa questão também de sabedoria, ela não é só uma questão lógica. Existem algumas decisões, né? Se a gente for analisar meramente de forma de ganho-ganho, né? O que vai ser melhor, não vão ser decisões sábias, às vezes. Não vão ser, e a gente consegue imaginar assim, algumas coisas que a gente poderia pensou em relação à nossa vida, né? E de que não é sabedoria. Então, às vezes, até na escolha de uma profissão, né? Se a gente for olhar simplesmente lógica, talvez escolher alguma profissão que seja mais viável economicamente, né? Só que a gente não toma decisões simplesmente por isso, né? Se a gente for olhar essa lógica, talvez, financeira. Ou também sabedoria não é só sagacidade, né? A pessoa sempre quer se dar bem em tudo, né? Sempre é o melhor para ela e ela tem uma malícia para lidar com os problemas, né? Uma percepção assim de entender o que um mal por trás e tal. Não é só isso, né? E sabedoria, então, nesse contexto de olhar, de pensar que a sabedoria ela nos ensina a ver as coisas a partir da perspectiva de Deus, de conhecer a Deus, a sabedoria ela está ligada a se sujeitar a uma ordem moral que existe no mundo, de obedecer a Deus da melhor forma possível, de entender o que Deus espera da gente. E por causa disso, a sabedoria é uma virtude extremamente humilde, de reconhecer as nossas limitações, reconhecer de que a gente vive num contexto de superioridade, né, acima de nós, que Deus ordenou o mundo de forma muito melhor do que a gente consegue imaginar, e a gente consegue se sujeitar a esse tipo de coisa, né?
Talvez um exemplo caricato disso, né? É de, por exemplo, essa questão de meu corpo, minhas regras, essa coisa assim, né? Da questão da pessoa ser totalmente autônoma em relação aos suas escolhas, né? Determinar o seu futuro, né? E de que, por exemplo, a gente só experimenta a liberdade, de fato, dentro de um contexto, não nesse contexto de liberdade total, que a gente vai ter liberdade. Então, por exemplo, um peixe, ele é livre para viver dentro da água, né? Ele só vai ser livre mesmo se ele estiver dentro da água. Se ele quiser usar, né, o meu corpo, minhas regras e ser totalmente autônomo e viver fora, né, do contexto que foi criado para existir, ele vai ficar preso, né, numa morte sufocante. E, então, a sabedoria, ela tem esse aspecto da gente reconhecer a nossa limitação, a limitação que Deus nos impôs e de que ordenou o mundo a partir disso, para que a gente fique satisfeito nisso, né? E por causa dessa questão, o tolo, ele é uma pessoa totalmente insatisfeita com a realidade à sua volta. Ele não consegue se sujeitar a nada, ele não consegue enxergar o mundo e ver como que ele pode ser livre a partir da sujeição a Deus. E não consegue ver as coisas a partir da perspectiva de Deus. E é isso, para terminar um pouquinho mais cedo, para dar tempo de ir no restaurante aí, quem for. A gente conclui, né, com o texto da revista. Eu espero que eu tenha escrito certo dessa vez, eu vou até ler aqui no original. Uma vez que as provações estão num plano que Deus arquitetou para o nosso benefício e crescimento espiritual, só nos resta encontrar o caminho da alegria, da sabedoria e da confiança de que Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir na nossa vida, no nosso caráter, as indeléveis marcas de Cristo. Aceitemo-las com alegria. Muitas palavras diferentes, né? Mas então é isso, né, meus irmãos? A gente tem 4 minutos para, se alguém quiser fazer alguma questão, alguma intervenção, que não sei se vai chegar pergunta difícil que nem chegou, né? Não dá para resolver em 4 minutos, mas se alguém quiser falar alguma coisa aí. Bom dia. Não tenho pretensão de responder a respeito se Salomão perdeu ou não a sabedoria, ou se o Caio Fábio também, mas no primeiro verso, quando falou de sabedoria, pedi para Deus que Ele é fonte de sabedoria, né? E em próprio Tiago, capítulo 3, do 13 ao 18, ele fala de 2 tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seus bons procedimentos, mediante obras práticas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Deus continua sendo fonte de sabedoria até para o Caio Fábio. Ele é uma pessoa que esguicha a arrogância. Eu lembro de escutar ele quando eu era criança, quando ele era gordinho, de cabelo enrolado. Ele realmente era uma pessoa impressionante. Hoje ele tem conhecimento, muito conhecimento. Em ocasiões específicas, eu acabo ouvindo ele alguma coisa. Não concordo com a linha teológica dele, apesar de realmente acreditar que Jesus é a chave hermenêutica de toda a Escritura, né? Mas a sabedoria, eu vejo que é questão de fonte, né? Da onde você bebe. Se você começar a beber de uma fonte contaminada, seus procedimentos serão malignos e a sua sabedoria será terrena e humana. Mas se você bebe da fonte pura, que é Deus, a sua sabedoria será pacífica, a sua sabedoria será de Deus. Meu irmão, bom dia. Eu acho que não perde a sabedoria, não, porque tem um amigo meu, ele perdeu o juízo e não perdeu a sabedoria. Tá bom. Não, eu só queria comentar de que fica para nós o alerta de que
saber não implica em obedecer. Nós temos que zelar por isso. Às vezes a gente tem sabedoria e na hora de escolher, a gente tem que pedir a Deus que a gente siga obedecendo a Deus, dependendo de Deus, entregando realmente a nossa vida. Então, vamos zelar por isso, vamos nos pedir a Deus que a gente possa sempre ter a sabedoria de Deus realmente, mas dar o passo de escolher obedecer o Senhor, depender dele. A gente vai encerrar com a participação da irmã, tá? O livro de Eclesiastes mostra que Salomão, ele não aliás, ele não perdeu a sabedoria dele. Ele mostra que tudo que ele passou, que tudo que ele fez foi vaidade. Ele reconheceu, eu acho que só uma pessoa muito sábia reconhece que tudo que a gente passa não tem valor se não estiver diante de Deus. Então, ele fala que é para o jovem não procurar Deus enquanto há tempo. Então, eu não creio que Salomão tenha perdido a sabedoria dele, não. Pilantra com sabedoria, né? Bandido com sabedoria. Só não é obediente, né? Mas é sábio, né? Tem mais um que o pastor aí vai fechar aqui. Aí o pastor tem que deixar. O texto de Tiago que o Felipe leu diz que tem 3 tipos de sabedoria. Tem a de Deus, a terrena e a maligna. Então, essas 3. Eu creio que andando com o Senhor, nós adquirimos o conhecimento e a sabedoria dele, caminhando com ele. Nos afastando dele, nós perdemos o temor e enfraquecemos em sabedoria. Não creio que Deus dê e tire, mas o pecado rouba de nós não só a condição de exercer a sabedoria ou ter o domínio sobre essas situações. Vamos encerrar então, né? Já tocou o sino aí. O irmão que está com o microfone, ora para... Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos porque tu tens cuidado de nós no ensino da tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco em cada detalhe, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por esta aula tão bem preparada e ministrada, ó Pai, pelo Nicolas. Pedimos, Senhor, que tu continues a usá-lo em seu ministério. E pedimos, Senhor, que tu sedimentes nos nossos corações, ó Pai, o ensino da tua palavra, para que possamos, ó Pai, em boas obras manifestar aquilo que aprendemos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um aviso adicional, tá? Quem tiver interesse em pegar a revista, na secretaria aqui, saindo no pátio, no final, janela à esquerda, ao custo de R$0, é gratuito, tá? Pegue logo a sua. Obrigado, hein?